Todos nós, a gente está exposto a inúmeros estímulos externos que mantêm a gente em um estado de alerta constante. Mas o que será que acontece dentro de você em relação a esses estímulos que você considera preocupantes? Se a gente olhar para o nosso mundo interno, a gente pode encontrar muitas emoções, muitas sensações e alguns sentimentos desconfortáveis que a gente pode até perceber como um certo desequilíbrio ou inquietação e que acabam dominando o nosso dia a dia. Uma das mais importantes dessas emoções, vocês sabem qual é? É o medo. São as notícias que a gente ouve, são as lembranças que a gente tem do passado, são as opiniões e preocupações dos outros que acabam reforçando o nosso medo. E a gente começa a imaginar cenários futuros cada vez mais catastróficos. Às vezes a nossa imaginação, ela impede a gente de fazer as coisas mais normais da nossa rotina. A gente fica paralisado, acaba tendo que lidar não é só com o medo que a gente está sentindo, mas também com a vergonha da gente estar tão desesperado tentando se proteger. E é nesse momento que surge a ansiedade social, que é uma preocupação excessiva à percepção dos outros, aos comentários e pensamentos das outras pessoas. E, em geral, a gente não percebe essas emoções. E, portanto, a gente não tem como administrar elas. E aí, o que acontece? A gente vai ficando cada vez mais preocupado e com mais medo. No mecanismo de defesa, a gente tenta reagir a esses fatores internos e externos de duas maneiras. Através da negação ou da ruminação. Na negação, a gente acha que pode desassociar de todas as ameaças. É como se não tivesse acontecendo nada. Já na ruminação, é um modo onde a gente fica incessantemente pensando sobre a ameaça. A gente acha que pode se proteger refletindo sem parar sobre pensamentos do tipo: se eu entrar naquele ambiente lotado, será que eu vou ficar doente? Será que tal pessoa tem o vírus? Será que eu tenho que estar sempre lavando as mãos? Todas essas tentativas, elas estão relacionadas à nossa necessidade de ter controle sobre nossa segurança. O sistema do medo que todos nós carregamos por conta da maneira como evoluímos como espécie, ele se ativa sempre que uma situação ameaça a nossa existência. Todos os estímulos que a gente recebe em um momento de perigo, estímulos que vão levando a gente ao desaparecimento, à extinção ou à perda de controle, vai disparar esse sistema. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer para combater a ansiedade que está fundamentada em incerteza é tentar entender o que está acontecendo. Se você se afundar em ansiedade e autocrítica, só vai piorar a situação. Você precisa se tratar com gentileza e compreensão. Isso sim vai formar uma base estável para você lidar com todo esse processo. Tudo bem, o medo ele serve para proteger a gente e estimular a gente a continuar vivendo. No entanto, quando o medo e a ansiedade eles ficam muito intensos, a gente pode perder a habilidade de se proteger juntamente com a nossa consciência. O desejo da gente se sentir seguro é fundamental para uma vida saudável. Mas, às vezes, para manter um equilíbrio interno, é preciso você tirar o foco dos riscos que vêm de fora e olhar um pouco para dentro, para tentar entender o efeito dessa situação externa sobre você, o que isso tudo significa para você e perceber o que está te causando preocupação e medo. Aí você vai poder assimilar e trabalhar com o que está acontecendo no seu espaço interno. E se proteger melhor através de ações graduais que você consiga gerenciar com segurança. Compreender melhor o seu medo e colocar no contexto do seu mundo interno é um fator muito importante para você lidar com ele. Alguns de nós, a gente teve exposição maior a doenças ou a perdas nos períodos iniciais ou mais críticos da nossa vida. Às vezes a perda de pessoas importantes ou a reação de outras pessoas a essas perdas podem ter um efeito dramático na nossa vida e no nosso mundo interno. Muitas vezes o nosso problema de saúde ou os problemas de saúde dos nossos entes queridos faz com que a gente desenvolva uma ansiedade relacionada a estar doente. Os riscos que ameaçam a nossa saúde e que nos causam incerteza e insegurança, quando combinados às nossas memórias emocionais, eles podem desencadear extrema tensão e até o pânico. Um dos pontos mais importantes de lembrar é que o nosso sistema está programado para proteger a gente,
No entanto, ele é produto de uma longa evolução e às vezes ele se comporta de uma forma muito arcaica e faz com que o nosso corpo e a nossa mente reajam antes mesmo da gente processar o estímulo consciente. O sistema do medo, ele funciona sempre da mesma maneira, independente da origem do sentimento. Quando a gente está com medo, ou a gente corre ou a gente para. O nosso sistema, ele funciona assim. E ele não faz distinção entre um perigo real que realmente está acontecendo de um perigo imaginário, de um cenário futuro que a gente está imaginando. E quando a gente reage sob a influência do medo e da raiva, não são saudáveis para a gente. Por isso que é preciso estar muito atento ao que te pressiona internamente e reconhecer esse sistema poderoso que protege a gente. Assim a gente pode ter soluções mais eficientes baseadas na nossa consciência e na nossa inteligência. A gente não pode esquecer de proteger também o nosso sistema psicológico. Você está constantemente preocupado em ficar doente é um obstáculo à sua saúde mental. Além de sabotar a sua resiliência como resultado de todos os seus medos e ansiedades, o seu raciocínio ele fica debilitado. E aí você vai querer evitar tudo e a todos. Mesmo que a gente não perceba, a gente fica mais suscetível, tanto física quanto mentalmente. Nosso sistema psicológico ele fica cada vez mais fraco e mais confuso. Então a gente vai tomar uma atitude e começar a pesquisar em lugares confiáveis os métodos mais eficazes de proteger a nossa saúde. A gente pode refletir também sobre o nosso relacionamento com o mundo e perceber que o que está por trás dos pensamentos e emoções que a gente está tendo, a gente precisa olhar para dentro, reconhecer as nossas preocupações e entender como a gente pode se proteger com consciência e com compaixão. Um grande beijo e até a próxima.